Olá, telespectador, internauta da TV da Transparência. Estamos iniciando o nosso primeiro bloco de notícias desta quinta-feira, dia 22 de maio de 2025. Olá, Sara Raquel. Olá, Alceli. E a gente inicia mostrando para você a capa do jornal Folha de São Paulo. A manchete é mais um ataque internacional nos Estados Unidos. Ataque em frente ao Museu Judaico mata funcionários da embaixada israelense nos Estados Unidos. Suspeito, que foi preso, gritou Palestina livre quando foi preso, afirma a polícia. As vítimas eram um casal e ficariam noivos em breve, funcionários da Embaixada de Israel. E aqui a foto desse atentado nesta madrugada lá nos Estados Unidos. Vida pública. Fila do INSS dobra em um ano. Atinge marca recorde de 2.700.000 pessoas querendo se aposentar, com pedido de aposentadoria. E essa fila deixa um custo de bilhões às contas públicas. Congresso Nacional. Comando da Câmara Federal, quer dizer, a mesa diretora da Câmara Federal, recorre ao ministro Gilmar Mendes, do STF, para tentar frear a escalada de crise em poderes, o aumento da crise entre os poderes. Emendas parlamentares, anistia para os réus dos atos golpistas do dia 8 de janeiro de 2023 e a suspensão da ação que corre lá no Supremo contra o deputado Alexandre Ramagem, do PL do Rio de Janeiro, tensionam essa relação entre o parlamento, entre o poder legislativo e o poder judiciário. Ontem, no Congresso Nacional, os deputados aprovaram um reajuste para os servidores públicos de 9%. E esse reajuste terá um impacto de 18 bilhões de reais nos cofres públicos. Sistema de avaliação da reestruturação de carreiras será definido por grupo de trabalho, como também será definido algumas categorias que não entraram nesse reajuste, como os médicos veterinários. Mas o governo promete de mandar uma medida provisória para contemplar algumas categorias que ficaram de fora. Aqui no carrossel de imagens que ficam se revezando na capa da Folha de São Paulo, a primeira é um gráfico mostrando o histórico do aumento das filas ou da fila no INSS. No governo Temer, implantação do INSS digital. Governo Bolsonaro, e agora no governo Lula, que alcançou 2.678.584 pedidos de aposentadoria na fila do INSS. E diz assim o texto desse infográfico, né, dessa arte. Cada vez maior. Infográfico mostra o tamanho da fila de espera por benefícios do INSS nos últimos anos.
requerimentos em análise chegam a, como disse aí, 2 milhões e quase 700 mil requerimentos. Segunda foto, Corinthians classificado. Yuri Alberto celebra, esse da foto, celebra após decretar a vitória sobre o Novo Horizontino por 1-0, lá em Itaquera, já nos acréscimos da partida, e o alvinegro avança para as oitavas de final da Copa do Brasil. Esta outra foto é sobre arquitetura. Casa modernista, única residência projetada por Oscar Niemeyer nos Estados Unidos e está à venda por 112 milhões de reais. 112 milhões de reais. É quanto custa essa casa. Imóvel construído em 1964, portanto, há 61 anos, foi restaurado por casal fã do arquiteto, do Oscar Niemeyer, um dos construtores de Brasília, após quase ser demolido. Está à venda, 112 milhões de reais. Professor da USP faz live sobre o universo fitness. Isso na Casa Folha. Clima. Tempo muda e dia deve ser nublado e com chuva hoje em São Paulo. Frente fria pode provocar pancadas no litoral, pancadas de chuva no litoral paulista. Desmatamento. O Senado chancela licenciamento que diminui controle ambiental com pressão do atual presidente do Senado, o senador Davi Alcolumbre, ele que é do União Brasil, ele que é do Amapá, e tem interesse que a Petrobras faça uma pesquisa sobre a exploração de petróleo na foz do rio Amazonas. Essa decisão do Senado, que tramitou de maneira rápida, e aqui a foto do Davi Alcolumbre, é um revés para a ministra Marina Silva, ela que é a ministra do Meio Ambiente, e pode beneficiar a exploração de petróleo na foz do Amazonas. Como houve modificação no texto, a matéria volta para apreciação da Câmara dos Deputados. No Rio de Janeiro, o Ministério Público contraria a delação do matador de aluguel Rony Lessa, ex-policial, ele que é assassino confesso da vereadora Marielle Franco, lá no Rio de Janeiro, pois a promotoria, contrariando essa delação de Rony Lessa, pede a condenação do ex-vereador do Rio de Janeiro por homicídio. Ele é o Girão. Ex-PM afirma não ter por que proteger Girão, que afirma que estava preso na data do crime. Não o crime de Marielle, outro crime. Foi outro crime no Rio de Janeiro, que a promotoria diz que o executor foi o Rony Lessa, que matou a Marielle Franco, e esse outro crime a pedido do ex-vereador do Rio de Janeiro, Girão. Usar maconha medicinal todos os dias foi uma grande mudança na minha vida. Quem afirma isso? O deputado federal Janones, que ele todo sorridente, ele que é muito ativo nas redes sociais, tem muitos seguidores, passa o dia falando para os seguidores dele,
pois ele disse aqui numa entrevista, e está hoje na coluna Painel da Folha de São Paulo, que usar maconha medicinal todos os dias foi uma grande mudança na minha vida. Deputado federal diz à revista que destina dinheiro de emendas parlamentares da prerrogativa dele, ele destina a firmas que distribuem o canabidiol. Canabidiol é o princípio ativo da maconha, não para uso para efeito recreativo, mas para efeito medicinal. Em São Paulo, aliados do governador Tarcísio de Freitas, que é do Republicanos, partido, planejam tirar de cena o vice de Tarcísio e deixar o governo com o presidente da Assembleia Legislativa. A articulação de grupo de André do Prado, que é o vice-governador, tenta fortalecê-lo em São Paulo. Isso como fez o Cláudio Castro lá no Rio de Janeiro. Ontem a gente leu aqui para os senhores e as senhoras, no jornal O Globo, que o Cláudio Castro deu um emprego vitalício para o vice dele, o vice de Cláudio Castro, botou ele para o Tribunal de Contas do Estado, um emprego para o resto da vida, para que ele saia do cargo e Cláudio Castro se licencie, se afaste do cargo de governador para quem assuma o presidente da Assembleia. O presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, que no cargo pode já trabalhar para uma eleição como governador do Rio de Janeiro. É toda uma jogada política para que eles alcancem os seus objetivos. Justiça suspende a lei que libera patrocínio no uniforme escolar, na farda do aluno de cidade do litoral de São Paulo. Justiça mandou. Não pode usar, não. A decisão foi tomada após uma ação, após uma provocação do PSOL, do partido PSOL, que questiona a determinação da prefeitura de Caraguatatuba. O prefeito lá queria ou quer que os alunos, tipo camisa de jogador de futebol, a camisa do aluno cheia de patrocínio, de empresa patrocinadora. A justiça, não pode. Relacionamentos. O que é a síndrome de Williams, que torna as pessoas portadoras exageradamente simpáticas? Pois, se você quiser conhecer, nas páginas internas do jornal O Globo tem essa matéria. Pessoas que têm esta doença tratam estranhos como se fossem seus melhores amigos, longos amigos. Pessoas exageradamente simpáticas. E nessa matéria mostra os prós e os contras de pessoas que têm essa doença, que têm essa condição. Não sei nem se é doença, mas essa condição, né, dizendo que 1 em cada 7.500 pessoas pode ter essa condição de vida que às vezes causa transtornos. É na página de comportamento, saúde e comportamento da Folha de São Paulo desta quinta-feira. Outra matéria sobre saúde. Trabalhar demais pode mudar a estrutura do cérebro, diz estudo.
Hoje, no caderno de turismo, a Folha, recentemente, foi sexta-feira passada, 3 dias em Fortaleza. E hoje são 3 dias em João Pessoa. Desbrave águas calmas e preços convidativos em uma viagem de apenas 3 dias a João Pessoa. A série aponta roteiros e o que fazer durante estadias curtas em viagens e, no momento, pelo litoral nordestino. Faculdade Wasden recebe até a próxima segunda-feira inscrições para o vestibular de enfermagem. O CNJ, Conselho Nacional de Justiça, afastou uma juíza do cargo que impediu a realização de um aborto legal em adolescente vítima de estupro. Ela foi contra a lei e o CNJ afastou por um tempo essa juíza. Inteligência artificial tira dúvidas sobre o câncer de mama. No caderno de economia, nós temos aqui 4 chamadas para matérias internas da Folha de São Paulo. A primeira dizendo que o Ministério Público Federal tenta adiar as cobranças de multas daquele sistema Free Flow, que é aquela multa automática, na Avenida Dutra, na rodovia Dutra. E proposta preocupa setor de tags. Empresas de pagamento automático dizem que medida pode impactar a base de clientes. Inflação, ainda no caderno de economia. A Nike, que é essa fabricante de produtos esportivos, planeja aumentar preços nos Estados Unidos na próxima semana. Varejo, cofundador da empresa Mercado Livre, o executivo Marcos Galperin, vai deixar o cargo de diretor-presidente no próximo ano de 2026. Banco Central. O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, pede a convocação de 200 candidatos do cadastro de reserva do último concurso para o banco. A autoridade monetária estima um impacto na folha de pagamento, chamando esses 200 concursados, um impacto de 5.800.000 no orçamento da folha de pagamento com os novos servidores. Na editoria de política, nós temos aqui apenas uma chamada de capa. E a foto é aqui do ministro Alexandre de Moraes, do STF, dizendo o seguinte: o governo dos Estados Unidos, presidente Donald Trump, fala em grande possibilidade de punição para Alexandre de Moraes lá nos Estados Unidos. Sanção do ISELA é inadmissível e gera solidariedade, dizem ministros do STF. O Guia Folha traz uma matéria sobre as estreias dos cinemas hoje nas salas de exibição em todo o Brasil. E tem o novo filme, o Missão Impossível, e uma live, outro filme de ação chamado Lilo e Stick, que estreia nos cinemas em São Paulo e em outras praças. No caderno de gastronomia, a matéria é sobre restaurantes como Noma e Tujo inovam por dinheiro e relevância. Dinamarquês lança a assinatura de cafés
e outras casas investem em cursos e marcas próprias. Na editoria de cotidiano, nós temos as seguintes matérias: sobre saneamento, fiscalização contra ocupação imprópria e descarte de esgoto em balneários do litoral paulista. E aqui a foto dessa água com essa cor verde, esverdeada. O vice do prefeito Ricardo Nunes, na prefeitura de São Paulo, leva dono de empresa barrada em licitação da prefeitura para conversar com o secretário. Palavra aberta: inteligência artificial precisa de uma associação à democracia, ficar associada à democracia e ao desenvolvimento sustentável. Quem diz isso é o ministro Luiz Fux, do STF, numa palestra que sem imprensa não é democracia. Celular nas escolas, em São Paulo. O movimento Escola Sem Partido entra com uma ação judicial contra o governo, contra a gestão do governador Tarcísio de Freitas, para quê? Para liberar o uso de celular em escolas. Se bem que essa determinação é do Ministério da Educação e reproduzida no estado de São Paulo e nos outros estados brasileiros. Mas o movimento Escola Sem Partido entrou com ação contra o governador ou contra o governo de São Paulo. Quer que os alunos continuem como antes, usando os aparelhos de celular dentro da sala de aula. Editoria de Mundo, nós temos 3 chamadas. A Lúcia Guimarães escreve: burrice orgânica acompanha o culto à inteligência artificial. Mudança de regra na cidadania italiana frustra os americanos. O Café da Manhã da Folha de São Paulo trata sobre esse assunto, o que une as novas leis de cidadania e imigração pelo mundo. E outra matéria na editoria internacional é sobre a Segunda Guerra Mundial. Estupro de quase 1 milhão de mulheres alemãs revela lado oculto da vitória contra os nazistas. Soldados negros americanos ou de forças coloniais francesas foram bodes expiatórios. Ainda na capa do jornal Folha de São Paulo, nós temos a matéria sobre saúde. Nos Estados Unidos, o Robert Kennedy Jr., da família Kennedy, mira açúcar em campanha de conscientização. O secretário quer tornar a América saudável novamente e chama o açúcar de veneno. No caderno de esportes, um grupo de 20 clubes anuncia que não vai votar na eleição da CBF. E esse clube, esses 20 presidentes de federações, eles apoiaram ou apoiam para presidente da CBF o atual presidente da Federação Paulista de Futebol. Só que o presidente da federação não conseguiu inscrever a sua candidatura. E por isso a candidatura única é do Saad. A FIFA, essa decisão de não participar da votação,
é protesto contra a condução do pleito. FIFA abrirá janela de transferências extraordinária para o Campeonato Mundial de Clubes. As matérias mais lidas na edição de hoje da Folha. Primeiro, governo Lula, investigada por descontos indevidos no INSS, recebeu, isso é a CONTAG. A CONTAG, investigada por descontos indevidos no INSS, recebeu 1.800.000 em patrocínio da Caixa Econômica Federal e do Sistema S. Sistema S é Senai, Senac, SESI, é o Sistema S. Pois eles receberam 1 milhão, isso não foi só de uma vez, foi para patrocinar aquela Marcha das Margaridas. Todo ano tem em Brasília. Que quem realiza essa marcha é a CONTAG, que está nesse rolo aí do INSS, tirando dinheiro dos aposentados e ficando para eles sem o aval dos aposentados e pensionistas, tirando da aposentadoria, tirando na folha. Pois a Folha de São Paulo foi atrás e descobriu 1.800.000 de patrocínio para a CONTAG. Segunda matéria mais lida, influenciadora brasileira, influenciadora de internet, e o namorado dela são presos aonde? Na Irlanda, sob acusação de estar levando 38 mil reais em drogas para vender lá. Luana, a atriz, apresentadora de TV Luana Piovani, discute com brasileiros na praia de Cascais, em Portugal. Chamou ele de otários. Luana Piovani é conhecida por causar barraco onde passa. Quarta matéria mais lida. Governo Trump fala em grande possibilidade de sanção a Alexandre de Moraes nos Estados Unidos, quando ele for para lá. E a quinta matéria mais lida até agora é sobre imposto de renda. Restituição do imposto de renda paga em junho, agora no mês de junho, a restituição, né, a primeira leva, tem correção de 1%. Veja calendário e quem vai receber o dinheiro da restituição de quem fez o imposto de renda. Num caderno de cultura é um obituário. Aqui essa foto em preto e branco. Folha de São Paulo dá destaque a Dorinha Duval, a primeira cuca do sítio do Pica-Pau Amarelo, que é aquela, tipo uma jacaré gigante, um personagem. E quem fazia a cuca do sítio do Pica-Pau Amarelo era a Dorinha Duval. Ela morreu ontem aos 96 anos. E na música, o destaque da Folha é como o Ar fez o disco Mon Safari, que a banda toca num festival C6. São Paulo também recebe shows de Xande de Pilares e Buzzcocks nos próximos dias. Antes de passar aqui para a colega Sara para mostrar para os senhores e as senhoras a capa do jornal O Estadão de hoje, nós vamos fazer agora um pequeno intervalo. TV da Transparência, o seu veículo em defesa da cidadania plena. O governo do estado está abrindo as portas do Hospital Universitário do Ceará, um dos maiores hospitais públicos do Brasil, com a missão de cuidar ainda mais dos cearenses. Quando você chega aqui e vê que isso aqui foi feito para um cearense, é muito prazeroso.
São 832 leitos, diversas especialidades como oncologia, hematologia e urologia, além de cirurgias vasculares, com profissionais qualificados e equipamentos de ponta. Nós vamos conseguir, com um equipamento desses, mudar a vida de muitas pessoas. A gente tem um profissional qualificado para ser uma das maiores referências desse país. É o governo que não para, transformando a saúde do Ceará, impactando a vida de quem mais importa. Você, cearense. Tem uma estrutura que até agora eu estou sem palavras para descrever. É magnífico. É sinônimo do novo hospital. Magnífico. Governo do Estado. Cuidar das pessoas, avançar o Ceará. Acompanhe os comentários do jornalista Edson Silva no primeiro bloco de notícias da manhã, na sua TV da Transparência. A manchete desta quinta-feira do jornal O Estado de São Paulo é sobre política. Senado aprova regras que facilitam a obtenção de licença ambiental. Ambientalistas apontam grande retrocesso, enquanto produtores esperam menos burocracia. O Senado aprovou um projeto de lei que estabelece um novo marco para o licenciamento ambiental no Brasil. Entre as propostas, o projeto prevê autodeclaração para obtenção de licença por adesão e compromisso, no caso de empreendimentos de menor impacto. Também estabelece regras nacionais para os processos de autorização, com definição de prazos e critérios mais objetivos, substituindo uma rede de mais de 27 mil normas federais e estaduais, conforme a estimativa da Confederação Nacional da Indústria, a CNI. O texto também prevê, por iniciativa do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, a criação de uma licença ambiental especial. E o dispositivo abre um rito simplificado de etapa única para obras classificadas por um conselho de governo como estratégicas, ainda que tenham potencial de degradação ambiental. A discussão ocorreu em meio a pressões de entidades ambientalistas. Para esses grupos, a flexibilização de normas pode ser danosa à proteção ambiental. Como foi modificado pelos senadores, o texto terá de voltar à Câmara. E antes da votação, Marina Silva previu que lei gerará uma guerra fiscal. A ministra do Meio Ambiente afirmou antes de senadores aprovarem nova regra que estados poderão afrouxar regulamentações para atrair mais investimentos. E ainda no caderno de política, também temos aqui como destaque sobre a ação penal do golpe. Ex-chefe da Aeronáutica reafirma trama golpista e apoio da Marinha. O tenente brigadeiro do ar, Carlos de Almeida Batista Júnior, afirmou ao STF que em novembro de 2022, o então comandante da Marinha, Almir Garnier, colocou tropas à disposição de Jair Bolsonaro para um golpe. Batista Júnior disse que o general Freire Gomes, chefe do Exército, ameaçou prender Bolsonaro. E ainda sobre política brasileira, os Estados Unidos dizem haver grande possibilidade de Alexandre de Moraes ser alvo de sanções no país. Declaração foi dada pelo secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, à comissão da Câmara dos Deputados. Já na editoria internacional, nós temos aqui um destaque que Brasil é considerado uma incubadora de espiões russos. A Rússia usou o Brasil como ponto de formação e partida para agentes. Como nós podemos ver aqui, os espiões russos, e entre parênteses, é um nome falso, identidade falsa, que eles viviam por aqui. Informa o New York Times, e o passado dessas pessoas foi totalmente apagado. Emboscada no Salão Oval, ainda na editoria internacional, diante de líder sul-africano, Trump fala em genocídio contra brancos. Ao receber o presidente Cyril Ramaphosa, Donald Trump exibiu vídeos para tentar provar que haveria perseguição racial a fazendeiros brancos na África do Sul. Saída de palestinos de Gaza é condição para fim da guerra, afirma Netanyahu. Premier israelense cita pela primeira vez realocação de 2 milhões em países árabes, sugerida por Trump,
como passo para terminar o conflito. Especialistas veem limpeza étnica. E o jornal Estado de São Paulo também nos traz como destaque a entrevista com o psicólogo social Jonathan Haidt. Ele diz que o universitário não consegue mais ler. Para o autor da obra A Geração Ansiosa, é preciso impedir adolescentes em redes sociais. E sobre política, a CCJ do Senado aprova fim de reeleição para o Executivo. E sobre transportes, mesmo com veto judicial, Uber e 99 já operam mototáxi em São Paulo. E por último, no caderno de cultura, também temos aqui um destaque para a música. A paquistanesa chamada Aroj Aftab é destaque do C6 Fest. Oceli, quais são os destaques de hoje do Jornal o Globo? Jornal o Globo, Sara e internautas, começa no alto da capa trazendo notícias do Festival de Cannes. Filme de Saed Rustem, do Irã, lá do Irã, do país, é acusado por outros cineastas do país dele, o Irã, de ser propaganda de regime dos ayatolás. E que é a foto do Saed Rustem. Mas a manchete escolhida pelo jornal O Globo para a edição de hoje é sobre o depoimento ontem do ex-chefe da FAB, a Força Aérea Brasileira, ex-chefe da Aeronáutica, que relatou ao STF, ao Supremo Tribunal Federal, pressão do então presidente Bolsonaro para que as forças apoiassem um golpe de Estado, uma ruptura institucional. Reuniões da trama golpista em detalhes. Diz assim o texto da manchete. O ex-comandante da Aeronáutica, Carlos de Almeida Batista Júnior, deu ao STF o depoimento mais detalhado até aqui sobre as reuniões do ex-presidente Jair Bolsonaro com os chefes das Forças Armadas. Essas reuniões aconteceram entre novembro e dezembro de 2022, logo após a eleição de outubro. O brigadeiro Carlos de Almeida Batista Júnior disse que o então ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, apresentou a ele, Carlos de Almeida Batista, a minuta de uma declaração de GLO, ou estado de sítio, para não haver passagem de poder. Afirmou que o ex-presidente pressionou contra a divulgação do relatório, que não encontrou fraudes nas urnas eletrônicas, e revelou que, numa das reuniões, fez a seguinte advertência direta a Bolsonaro, abre aspas, aconteça o que acontecer, no dia 1º de janeiro, o senhor não será presidente. Fecha aspas. Diz, isso é a declaração do brigadeiro Carlos de Almeida Batista Júnior. Batista contou ter presenciado num dos encontros um brainstorming. Brainstorming é uma palavra inglesa que significa tempestade, cérebro e tempestade, tempestade de ideias, tempestade de chuva de ideias. Então, num dos encontros, o Bolsonaro provocou entre eles uma tempestade de ideias, quis ouvir de cada um sobre uma proposta de prisão de Alexandre de Moraes, ministro do STF, e de outras autoridades da República. Ele confirmou, o brigadeiro confirmou,
afirmações feitas antes à Polícia Federal, como o relato de que o então chefe do Exército, o Freire Gomes, ameaçou dar voz de prisão a Bolsonaro e que o comandante da Marinha, o Almir Garnier, pôs as tropas da Marinha à disposição do presidente. Essa voz de prisão foi negada no depoimento do Freire Gomes. Ele disse: jamais existiu isso, pois aqui o brigadeiro da aeronáutica está dizendo que sim, o Freire Gomes ameaçou dar voz de prisão a Bolsonaro. Aí uma contradição entre os dois depoimentos. Outra chamada de capa do jornal o Globo. Os detalhes de como o Brasil virou celeiro de espiões russos. Mesma matéria daquelas fotos que está na página do Estadão, lida agora há pouco pela Sara. É Moscou.br. Reportagem do jornal New York Times conta como, a partir da identificação de um agente russo com passaporte brasileiro na Holanda, a investigação da Polícia Federal revelou o modus operandi da Rússia para fabricar espiões a partir da falsa identidade brasileira. Aqui era como se fosse o centro de treinamento da Rússia para treinar, para fabricar os seus espiões. A partir daqui, eles usavam nomes falsos e a partir daqui, eles iam aqui, era o estágio. A partir daqui, eles iam para outros países. Os detalhes de como o Brasil virou celeiro de espiões russos. O governo federal edita medida provisória que dá isenção e amplia descontos na conta de luz. Para deter queda na popularidade do presidente Lula, medida dá isenção à faixa de menor consumo e amplia descontos. O benefício pode chegar a 60 milhões de brasileiros que consomem até 80 kWh por mês de energia elétrica. E esse pessoal agora ficará isento de pagar a conta de luz. Senado aprova projeto que flexibiliza licença ambiental. Proposta que unifica etapas para se obter licenciamento voltará à Câmara, porque houve modificação no texto, e a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, criticou o projeto. Ainda no Congresso, a PEC, que é uma proposta de emenda constitucional, PEC, que prevê o fim da reeleição para cargos do Poder Executivo, presidente, governador, prefeito, avança na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. O texto, que inclui governadores e prefeitos e define mandatos de 5 anos, não mais de 4, mas mandatos de 5 anos, ainda tem de passar pelo plenário do Senado, que foi aprovado ainda na CCJ, vai para o plenário do Senado e depois para a Câmara Federal. Ontem, na Câmara Federal, os deputados aprovaram um reajuste de 9% para os servidores públicos, servidores do Executivo. Esta foto aqui da Casa Branca é para um assunto que foi comentado, muito comentado nas redes sociais e nas principais sites do mundo. Foi o constrangimento que o presidente dos Estados Unidos, lá na sala onde ele recebe os chefes de Estado,
o constrangimento que ele impôs ao presidente da África do Sul. Diz assim o texto: armadilha antidiplomática. Com mentiras, Donald Trump faz do Salão Oval da Casa Branca emboscada para chefes de Estado. Já havia ocorrido com os primeiros ministros do Canadá e do Reino Unido e com o presidente da Ucrânia, quando houve aquele bate-boca. O Zelensky não ficou calado, não. Começou a bater boca com o Trump. Mas ontem, Donald Trump superou na estratégia de constranger chefes de estados na Casa Branca, onde ele convidou. Ao receber a visita oficial do presidente da África do Sul, o Cyril Ramaphosa, o presidente americano recorreu a mentiras para criticar um inexistente genocídio contra a população branca na África do Sul. Ramaphosa evitou transformar a conversa numa briga. Trump chegou a exibir um vídeo com uma fala de um ex-partidário de Ramaphosa com discurso de ódio para alimentar a narrativa de perseguição aos brancos na África do Sul. O Jornal Globo traz uma entrevista hoje, exclusiva, com o presidente nacional do União Brasil, que é o Antônio Rueda. E nessa entrevista, ele diz que o governo de Lula se fechou no PT e não faz entregas. Cacique da Federação PP União Brasil defende manter cargos no governo. O União Brasil tem 3 ministérios, ocupa 3 ministérios na esplanada, mas ele defende manter os cargos, mas não apoiar Lula, a reeleição de Lula, a possível candidatura de Lula em 2026. Abre aspas, para destacar uma frase de Antônio Rueda nessa entrevista ao Jornal Globo. Ele disse: com Bolsonaro, as siglas, quer dizer, os partidos aliados estavam na cúpula do Poder Executivo. Agora, essas siglas aliadas estão só com pastas periféricas. Ele quer dizer pastas periféricas de menor orçamento. Ele dizendo aqui que quem fica com os maiores orçamentos é o PT, que é o partido do presidente Lula. Outra entrevista do jornal Globo de hoje é com o médico urologista Cássio Andreoni. Ele diz: dieta hiperproteica expõe rins a riscos. Médico fala de como a moda de suplementação de proteína pode afetar a saúde renal e ensina mudanças de hábitos para prevenir pedra nos rins. E essa dieta hiperproteica, só na base da proteína, quem usa muito é esse pessoal que frequenta a academia para ficar bombado, ficar musculoso, toma altas doses de proteína. E o médico está dizendo aqui que o efeito colateral nos rins é prejudicial, cria pedra nos rins. Outra chamada: filhos escondiam cadáver do pai havia 6 meses em casa. Isso lá na Ilha do Governador. Caso chamou a atenção de vizinhos na Ilha do Governador. Por que ele escondia o corpo depois que o pai morto?
para receber os benefícios do idoso, para o INSS não saber que o homem morreu e eles continuar recebendo a aposentadoria do idoso, a esconder o corpo do pai. Estados Unidos de olho na energia da hidrelétrica de Itaipu. Aqui é a foto da hidrelétrica, esse mar d'água. O secretário de Estado de Donald Trump, o Marco Rubio, defendeu que a energia excedente da hidrelétrica de Itaipu seja usada para investimentos americanos em inteligência artificial no Paraguai. A ideia é uma alfinetada indireta no Brasil, porque o acordo de 50 anos entre os países destinava ao mercado brasileiro o excedente de energia gerado na usina. E esse acordo, ele expirou em 2023. E por último, matéria sobre Caminhos do Brasil, as transformações e desafios na era digital no mercado de trabalho. Seminário promovido pelo Jornal Globo, pelo Jornal Valor Econômico, que é do mesmo grupo, e a Rádio CBN, debateu o impacto da IA, inteligência artificial, no mercado de trabalho e na economia do país. Sário, o que é que nós temos na capa do jornal Correio Brasiliense? Bom, Celi, no alto da capa do Correio Brasiliense desta quinta-feira, o Correio nos traz aqui um destaque que, na verdade, é sobre o caso de racismo sofrido pela ministra substituta do TSE, Vera Lúcia Santana Araújo. O Estado é o principal devedor das ações relativas ao racismo. Vítima de um ato de racismo na entrada de um evento da Comissão de Ética Pública da Presidência da República, no prédio da Confederação Nacional do Comércio, a ministra substituta do Tribunal Superior Eleitoral, Vera Lúcia Santana Araújo, conversou com o Correio sobre o crime que foi cometido contra ela. E a magistrada teve apoio em manifestações de solidariedade de entidades e partidos políticos e comunicou o caso às autoridades. Ministra do STF, presidente do TSE, Carmen Lúcia, também denunciou a violência. Na entrevista, Vera Lúcia avaliou os caminhos para o combate a esse crime, ao racismo. E abre aspas, o Estado brasileiro é o principal devedor das ações relativas a isso. E a sociedade, e não somente as pessoas negras, acho que todas as forças democráticas têm o dever de se aliar, de somar, de denunciar toda e qualquer ocorrência de racismo. E o Correio Brasiliense também faz um destaque sobre a visão do próprio jornal sobre esse assunto, que, segundo eles, racismo sem limites mostra atraso no país. Agora, sobre economia, luz grátis para famílias com renda de meio salário per capita. Já na política, o Senado muda as licenças ambientais. Apelidada de PL da devastação, o projeto de lei que afrouxa a concessão de licenças ambientais no Brasil foi aprovada ontem no Senado por 54 votos a 13 e terá de voltar à Câmara para nova análise. Em nota, a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, disse que o projeto representa risco à segurança ambiental e social no país. Ibanez Rocha rebate CNM. Fundo Constitucional do Distrito Federal não é privilégio. O governador contestou críticas feitas por Paulo Zilkowski, presidente da Confederação dos Municípios, aos repasses da União à capital. Abre aspas, trata-se de um instrumento de equilíbrio federativo justo. Fecha aspas, disse Ibanez. E ainda sobre política, o militar fala em minuta do golpe. Ex-comandante da Aeronáutica diz no STF que houve uma reunião com Jair Bolsonaro em novembro de 2022 para discutir um estado de sítio no país. Já na editoria internacional, tiros em visita de diplomatas à Cisjordânia. E aqui também temos um destaque para a homenagem. IDP celebra Raul Jugman.
Já no caderno de diversão e arte desta quinta-feira, de Rita Lee a Tom Cruise. De olho no crime organizado no Distrito Federal, a vinda de um líder do PCC para o presídio da Papuda repercutiu na segurança pública, admitiu ao CB Poder o secretário Sandro Avelar. Ele também adiantou que há um trabalho preventivo para barrar a organização na capital. E ele garantiu também que o líder criminoso não se cria aqui. Já no caderno de saúde, redes sociais podem provocar depressão. E ainda é chamada de capa desta quinta, quadro de bullying preocupa no ensino médio. Pesquisa na rede pública do Distrito Federal indica que 50,8% dos alunos sofreram algum tipo de violência à saúde mental nas escolas. Sobre o caso da gripe aviária, prejuízo ainda não foi estimado. Indústria avícola calcula as perdas diante das suspensões de importação da carne de frango brasileira. Já no caderno Direito e Justiça do Correio Brasiliense, mexicanos vão escolher juízes. Magistrados locais e da Suprema Corte vão ser eleitos pelo voto popular no mês de junho. Processo é único no mundo. Já a análise deste caderno, a polêmica Reborn. A onda dos bonecos hiperrealistas causa preocupação à Justiça e aos legisladores. Já na seção Data Vênia, sobre gastos públicos, CNJ avalia pedido da suspensão do pagamento retroativo de benefícios na Justiça. E por último, aqui nós temos sobre o show de diversidade. A apresentação da cantora Ana Castela foi um dos destaques das comemorações do Dia Mundial da Diversidade Cultural, que reuniu milhares de participantes na Praça dos Três Poderes. E o público pôde participar de uma programação que incluiu palestras e rodas de conversa sobre cultura e também economia criativa. O encerramento foi feito com um grande show de artistas nacionais. Agora eu convido o Oceli para apresentar a capa do jornal O Povo. Jornal cearense O Povo, Sara, nós temos como manchete reforma do setor elétrico. Medida provisória do governo federal amplia isenção da conta de luz para 60 milhões de pessoas. O benefício será dado a quem tem renda per capita de até meio salário mínimo por mês, ganha aí na faixa de R$ 700, e consome até 80 kWh por mês. O custo da isenção é estimado em 3 bilhões e 600 milhões de reais por ano. O texto também antecipa para 2027 o mercado livre para todos os consumidores. O consumidor poderá optar onde comprar a sua energia. Na série Legados, Jornal Povo traz uma entrevista hoje com o médico José Rocha, o empresário que está à frente da Organização Educacional Cristos, que é um colégio e faculdade, são muito tradicionais aqui em Fortaleza, e que leva aos alunos educação cristã e cidadã. Duas fotos aqui na capa do Jornal O Povo. A primeira é essas mulheres vestidas de vermelho, é uma matéria no caderno Vida e Arte, com estilista Jal Vieira. O Centro de Design realiza Semana de Moda. E esta outra aqui é o desespero do jogador do time do Fortaleza. Queda precoce. O time do Fortaleza joga mal, perde nos pênaltis para o time do Retrô, aqui no estádio da Arena Castelão, aqui em Fortaleza, capital, e é eliminado da Copa do Brasil. Ainda chamada de capa do jornal O Povo, na área de cidades. Facção criminosa monitorou alvo com drone antes de cometer a chacina no bairro
lá na Barra do Ceará, que é na orla marítima aqui de Fortaleza. No caderno de economia, preço comparado. Produtos com preços acima da inflação variam até 93% nos supermercados este ano. Pesquisa do jornal O Povo. Também na área de cidades. No município de Fortaleza, existem 35 mil pessoas na fila, 35 mil pessoas, 35 mil fortalezenses na fila, aguardando para fazer um exame de tomografia. E por último, a chamada nas páginas de política é para a matéria, dizendo que a Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprova o fim da reeleição para presidente, para governador e para prefeito, e aprova também eleições unificadas, hoje é de 2 em 2 anos, eleições unificadas de presidente a vereador a partir do ano de 2034. Sara, o que é que nós temos na capa do jornal Valor Econômico? No alto da capa do Valor Econômico temos 3 chamadas. A primeira é sobre tributação. STJ confirma imposto de renda e contribuição social sobre lucro líquido na remuneração de depósitos compulsórios. Acréscimo patrimonial ao banco, diz a ministra Assis Moura. E sobre tecnologia, a OpenAI paga 6,5 bilhões de dólares por startup de design de John Ive, ex-Apple, para iniciar sua incursão na área de hardware. E por último, na área do marketing, Bliss e TikTok formam parceria para treinamento e criação de conteúdo para a plataforma, diz Gabriela Onofre. Já como manchete de hoje, vai tratar aqui de um assunto sobre conjuntura. Alta de custos e queda de volume de vendas desafiam o varejo e indústria de consumo. Empresas repassam ao consumidor parte das pressões dos produtos cotados em dólar para proteger margens, mas processo dá sinais de esgotamento. E ainda é chamada de capa, Senado aprova novo marco do licenciamento. O Senado aprovou ontem à noite o novo marco do licenciamento ambiental. Antes da votação, foi incluída emenda do presidente da Casa, Davi Alcolumbre, que pode facilitar a autorização para a exploração de petróleo na foz do Amazonas. O texto volta para a Câmara. E a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, criticou a decisão do Senado e diz que ela poderá impactar a negociação do acordo comercial entre União Europeia e Mercosul. E em nota, o Ministério sinalizou que pretende judicializar a questão, e abre aspas, representa desestruturação significativa do regramento existente sobre o tema e representa risco à segurança ambiental e social no país. E, além disso, afronta diretamente a Constituição Federal. E ainda falando sobre política, uma medida provisória propõe luz gratuita para 60 milhões de pessoas. O presidente Lula assinou ontem essa medida provisória que reforma o setor elétrico. Entre os principais pontos, o texto amplia o alcance do programa Tarifa Social para cerca de 60 milhões de pessoas. Uma iniciativa editada em um momento em que o Planalto tenta melhorar a popularidade da gestão petista. E o texto foi publicado ontem à noite em edição extra do Diário Oficial da União. Com isso, já está em vigor. No entanto, boa parte das mudanças só vai valer daqui a 45 dias. A medida provisória segue, no caso, para análise do Congresso, onde precisa ser ratificada em até 120 dias para se tornar lei. E esse texto é uma versão mais modesta do que vinha sendo esperado, com maior redução de subsídios, por exemplo. E a medida provisória prevê corte de subvenções em novos contratos para consumo a partir de fontes incentivadas, como eólica, solar
e pequenas hidrelétricas. No entanto, mantém a maior parte dos repasses que hoje pesam nas contas de luz. Em outras fontes, o texto prevê reequilíbrio no pagamento de encargos entre consumidores de diferentes portes e abertura total do mercado livre até dezembro de 2028. E a nova regra da tarifa social garante conta de luz grátis para 60 milhões de pessoas em famílias com renda per capita de meio salário mínimo e consumo mensal de até 80 kWh. E a medida terá custo de 3,6 bilhões de reais. E sobre fusão, o presidente da Cobasi, Paulo Nassar, este que está na imagem em destaque, aguarda com otimismo a análise pelo CAD da fusão com a Petzi. Até uma consultoria já foi contratada para fazer os estudos sobre a integração das companhias. E, segundo ele, tudo está dentro do prazo e seguimos confiantes de que a análise técnica do CAD comprovará que a fusão não representa preocupação concorrencial. E a próxima chamada de capa, governo negocia alívio em barreiras ao frango. E sobre política, ex-comandante da FAB confirma trama golpista. Já na área da tecnologia, por último, para finalizarmos, aos 79 anos, Robert Metcalf é um dos maiores nomes da história da computação, responsável pela invenção da Ethernet, tecnologia de rede por cabos, usada até hoje. Agora, ele busca uma forma de explorar a energia geotérmica para suprir a demanda da inteligência artificial. Segundo ele, também, cerca de 99% da massa terrestre está acima de... O Estadão de hoje, escrita pela jornalista Rosiane Kennedy, tem uma nota sobre a lei de improbidade administrativa. O procurador de justiça Roberto Liviano, presidente do Instituto Não Aceito Corrupção, avalia que a flexibilização da lei de improbidade administrativa, essa flexibilização que foi feita pelo Congresso em 2021, transformou o Ministério Público, abre aspas, num leão sem dentes. Ao analisar dados oficiais do Judiciário, ele identificou queda de 80% em ações desse tipo desde a mudança legislativa. Para o procurador Roberto Liviano, não houve queda nas irregularidades cometidas por agentes públicos, mas houve redução das possibilidades de punição. Ele disse ainda, o Ministério Público ficou desarmado com essa flexibilização feita pelo Congresso Nacional na lei de improbidade administrativa para não punir os malfeitores. Na página de editoriais do Estadão, o primeiro assunto tratado diz o seguinte: o Congresso acorda para o escândalo do INSS. Legislativo reage à crise do INSS, tentando apagar um incêndio que ajudou a acender, mas se esquiva da CPMI, que é a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, que deveria apurar as responsabilidades sistêmicas no roubo dos aposentados. Segundo assunto ao qual o jornal O Estadão dá a sua opinião. O IBAMA, enfim, cede ao bom senso. A aprovação do conceito do plano de contingência apresentado pela Petrobras é um avanço na direção da concessão de licenciamento ambiental para a exploração segura da margem equatorial. Nas páginas de política, a primeira matéria, vocês podem ver a matéria inteira sobre
o depoimento ontem do Tenente Brigadeiro Batista Júnior. Agora há pouco, Edson Silva, no seu comentário, falou sobre esse assunto. Ex-chefe da Aeronáutica reafirma a adesão da Marinha na trama golpista proposta pelo ex-presidente Bolsonaro. Em depoimento ao STF, o Tenente Brigadeiro Batista Júnior diz que ele, da Aeronáutica, e o ex-comandante do Exército se recusaram a apoiar a ruptura e relata um brainstorming, relata uma tempestade de ideias que foi provocada pelo presidente Bolsonaro em uma das reuniões sobre a prisão do ministro Alexandre de Moraes, que é o relator de todos esses processos na primeira turma do STF. E aqui, dentro da matéria, cita duas frases do depoimento do brigadeiro. A primeira, ele diz, abre aspas, o almirante Garnier não estava na mesma sintonia, na mesma postura que o general Freire Gomes. Em uma dessas reuniões, chegou a um ponto em que ele falou que as tropas da Marinha estariam à disposição do presidente Bolsonaro para o que der e vier. Outra frase do ex-comandante da Aeronáutica, Carlos de Almeida Batista Júnior, tenente brigadeiro. Eu falei para o general Augusto Heleno, general, nós nunca conversamos sobre esse assunto. No clima que o Brasil está, preciso falar algo para o senhor. Eu e as forças aéreas não vamos apoiar ruptura institucional. Fecha aspas, disse o tenente brigadeiro, que é a foto dele, tenente brigadeiro Carlos Batista Júnior, comandou a FAB entre abril de 2021 a dezembro de 2023. Continua aqui nas páginas de política. O governo dos Estados Unidos fala em sanções ao ministro Alexandre de Moraes. Secretário de Estado do ISELA, o Marco Rubio, disse em depoimento à Câmara de Deputados dos Estados Unidos que é possível impor restrições ao ministro, se por acaso o ministro entrar nos Estados Unidos. Mãe da Lava Jato, delegado da Polícia Federal se aposenta. A delegada Érica Marena, da Polícia Federal, se aposentou voluntariamente aos 22 anos de carreira. Ela atuou nas operações Lava Jato e Operação Ouvidos Moucos. A delegada teve papel central no início da investigação sobre corrupção na Petrobras. Ela batizou a operação em 2014. Érica foi convidada a chefiar o Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional pelo, na época, o juiz federal Sérgio Moro, ex-juiz da Lava Jato e hoje senador da República, quando ele assumiu o Ministério da Justiça a convite de Bolsonaro. Ele deixou a carreira de juiz federal, abandonou a carreira para ser ministro
da Justiça de Bolsonaro. Na época se comentou que Bolsonaro teria prometido a ele, Sérgio Moro, se aparecesse uma vaga no Supremo Tribunal Federal, teria indicado Sérgio Moro para ser ministro do STF. Tem essa história. Continuando o texto, a delegada Érica Marena ficou marcada na Operação Ouvidos Moucos por ter pedido a prisão do reitor da Universidade Federal de Santa Catarina, Luiz Carlos Cancellier, em investigação sobre suspeita de desvios. E depois que ela pediu a prisão, o professor reitor se suicidou, menos de 3 semanas após ser preso. Érica participou ainda da investigação do caso Banestado, investigação iniciada no fim dos anos 90. Outra matéria na editoria de política. Em início de tramitação, o fim da reeleição para presidente, para governador e para prefeito é aprovado na CCJ, Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal. Aprovada de forma simbólica, quer dizer, por unanimidade, a PEC, a proposta de emenda constitucional, propõe também aumento do mandato de 4 para 5 anos e o texto será avaliado por comissão especial. Para entender o que diz o texto após essa primeira etapa de tramitação na CCJ. A CCJ, ela analisa se a proposta é constitucional ou não, por isso que é Comissão de Constituição e Justiça. A matéria, estando dentro dos limites constitucionais, ela continua a tramitação para outras comissões, comissão especial e outras comissões, até chegar no plenário da Casa Legislativa, no caso aqui do Senado. A PEC também, fim da reeleição só para cargos do Executivo. Presidente, governadores e prefeitos não poderão mais se reeleger. Nada muda para cargos no Legislativo. No Legislativo pode ter reeleição para deputado federal, para deputado estadual, para vereador, aí não tem problema. Mandatos ampliados. Mandatos do Executivo e do Legislativo serão ampliados dos atuais 4 para 5 anos nos cargos do Executivo, para deputado e vereadores. E de 8 anos, aí aumentou de 8 anos para 10, não, no caso aqui, está errado aqui o texto, foi de 8 anos para 5, e seria para 10, a proposta do relator era para 10, mas de última hora o senador Portinho apresentou uma emenda que diminuiu de 8 para 5 também para senador. Membros do Executivo ainda poderão se candidatar à reeleição mais uma vez, os atuais. Presidente e governadores eleitos em 2026 e 2030 exercerão 4 anos de mandato. Prefeitos e vereadores eleitos em 2028 terão 6 anos de mandato para permitir a coincidência de todas as eleições de presidente a vereador numa só eleição, uma unificação, isso no ano de 2034. Calendário único. A partir das eleições de 2034, os mandatos passam a ser de 5 anos para todos os cargos. Eleições de 2026. O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, confirma que é pré-candidato à presidência da República. Isso à vontade dele, porque, segundo aqui a matéria do Estadão, o PSD, que é o atual partido dele, ele saiu do PSDB e foi para o PSD.
o PSD tem mais nomes. Por exemplo, tem o Ratinho Júnior, que também é pré-candidato à presidência da República, e tem também o atual prefeito de São Paulo, que não é do PSD, é do Republicanos, mas que o presidente nacional do PSD, o Gilberto Kassab, diz que se o governador de São Paulo resolver ser candidato a presidente da República, o PSD vai apoiar o Tarcísio de Freitas. Outra matéria, inelegível até 2030 pelo Tribunal Superior Eleitoral, o presidente Bolsonaro volta a publicar vídeos aí na internet dizendo que é candidato. Ele vai ser candidato a presidente. Fica dizendo isso. Na área internacional, a primeira matéria é sobre o constrangimento que o presidente dos Estados Unidos fez com o presidente da África do Sul, o Ramaphosa. Emboscada é o termo que o jornal O Estado de São Paulo usa. Trump arma discussão no Salão Oval da Casa Branca com um convidado dele, que é o presidente da África do Sul. Em mais um encontro tenso na Casa Branca, o presidente americano exibe vídeos para tentar provar que fazendeiros sul-africanos brancos são vítimas de genocídio, e ainda usando fake news. As reuniões no Salão Oval da Casa Branca costumavam ser protocolares e cordiais. Com Donald Trump, porém, se tornaram episódios de reality show. Ontem foi a vez do presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa, cair na arapuca do americano, que mostrou um vídeo e prints de um suposto genocídio contra a minoria branca na África do Sul. Há algum tempo, o governo americano investe na narrativa de que os brancos são perseguidos na África do Sul. Eles são 7% da população do país e até 1993 comandaram o país de acordo com a apartheid, que era uma segregação racial bruta, uma segregação racial brutal, mantida por leis que consideravam os negros como cidadãos de segunda categoria. Esse assunto foi muito comentado ontem nas redes sociais. Ainda nos Estados Unidos, o presidente Trump aceita um avião de presente. E esse avião está sendo chamado de Palácio Voador. E quem que vai dar esse presente para o presidente dos Estados Unidos? É o Catar, lá nos Emirados Árabes. Ele está dando esse presente para esse avião ser o novo, para substituir aquele avião que é o símbolo dos Estados Unidos, é o Air Force One. A questão é que o Donald Trump está querendo receber esse presente e, segundo ele, depois que ele sair do cargo de presidente, ficar com ele. Igual o Bolsonaro fez com as joias. Recebeu a joia e depois mandou vender, pensando que as joias que ele recebeu era do cidadão Jair Bolsonaro, mas a joia é para a presidência, é para o cargo de presidente da República. Com esta informação, aqui na editoria de política do jornal do Estado de São Paulo, a gente encerra aqui as páginas internas. E antes da colega Sara Raquel comentar aqui as páginas internas do jornal o Globo, a gente vai fazer um pequeno intervalo.
TV da Transparência, o seu veículo em defesa da cidadania plena. Agora, o governo do Ceará conta com a ferramenta Meu Celular para ajudar a recuperar seu celular ou tablet perdido, furtado ou roubado. Basta se cadastrar em meucelular.sspds.ce.gov.br, preencher as informações pessoais e o e-mail do seu aparelho. Em caso de perda, roubo ou furto, crie um alerta no site, que entraremos em ação. Governo do Estado, cuidar das pessoas, avançar o Ceará. Na TV da Transparência, de segunda a sexta-feira, acompanhe as entrevistas de Edson Silva sobre temas importantes do nosso dia a dia. Já nas páginas internas do Jornal o Globo desta quinta-feira, temos os seguintes textos de opinião. Israel precisa fazer mais para evitar fome em Gaza. Diante da restrição de suprimentos para o enclave, pressão tem vindo até de aliados históricos. E o segundo texto, ao desmascarar espiões russos no Brasil, a Polícia Federal expôs brechas em cartórios. Investigação exemplar revelou 9 agentes que usavam documentos brasileiros autênticos. Já no caderno de política, nós temos a primeira matéria sobre os ataques à democracia. Brainstorm do golpe. Ex-comandante detalha reuniões no Alvorada. Implica Bolsonaro e o ex-chefe da Marinha. E essa matéria nos informa que o ex-comandante da Aeronáutica Carlos de Almeida Batista Júnior prestou ontem um depoimento mais contundente até aqui sobre a suposta tentativa de golpe de Estado para manter Jair Bolsonaro no poder após a vitória eleitoral de Lula em 2022. E ao STF, o militar confirmou diversos pontos da investigação, como a mobilização do próprio Bolsonaro em reuniões com integrantes das Forças Armadas. E Batista Júnior relatou que nessas ocasiões foram discutidas medidas para evitar a transição de poder. E ele também reafirmou que o ex-comandante do Exército, Marco Antônio Freire Gomes, chegou a ameaçar o ex-presidente de prisão caso insistisse em medidas de exceção. O oficial implicou ainda o ex-comandante da Marinha, Almir Garnier Santos, que teria, na verdade, colocado 14 mil fuzileiros à disposição, com o objetivo de auxiliar a trama golpista. E o Jornal o Globo nos traz aqui os 4 principais pontos do depoimento. Então, primeiro temos as reuniões golpistas. O ex-comandante da Aeronáutica afirmou ter participado de reuniões no Alvorada em que Bolsonaro discutiu uma minuta golpista. Ele confirmou ter presenciado o então comandante do Exército, Marco Antônio Freire Gomes, ameaçar o ex-presidente de prisão caso levasse seu plano adiante. E o segundo ponto é sobre o apoio da Marinha. Batista Júnior afirmou que o ex-comandante da Marinha, almirante Almir Garnier Santos, colocou as tropas da força à disposição do ex-presidente Jair Bolsonaro. Segundo ele, eu não fiquei sabendo à toa que a Marinha tem 14 mil fuzileiros, disse em referência à declaração de Garnier. Já o terceiro ponto é sobre o relatório sobre as urnas. O ex-comandante da Aeronáutica disse ter avisado Jair Bolsonaro que não havia provas de fraudes nas urnas eletrônicas e que o ex-presidente pressionou pelo adiamento da publicação de um relatório do Ministério da Defesa sobre o tema. E o quarto ponto é sobre a prisão de autoridades. O brigadeiro disse que houve um brainstorm sobre a possibilidade de prisão de autoridades, entre elas Moraes. De acordo com Batista Júnior, a discussão ocorreu em meio à apresentação, por parte de Bolsonaro, de medidas que poderiam reverter o resultado da eleição presidencial. E aqui nesta imagem temos a legenda sobre trama golpista. Ao STF, o ex-comandante da Aeronáutica, Batista Júnior, confirmou diversos pontos da investigação, como a mobilização do próprio Bolsonaro em reuniões com integrantes das Forças Armadas. E ainda no caderno de política,
governo Lula não faz entregas e se enfraquece dia a dia. Aqui, na verdade, é uma entrevista com Antônio Rueda, presidente do União Brasil. Dirigente de um dos maiores partidos da base diz que gestão Lula se fechou no PT e avalia que federação com o PP deve apoiar nome de centro-direita para as eleições de 2026. E abre aspas, me parece um campo maior, é como Ancelotti escolhendo o seu time. Planalto tenta adiar criação da CPI do INSS e reorganizar base. O governo quer postergar a sessão do Congresso e articula indicação de nome de confiança para a presidência ou relatoria. Mesmo diante da pressão política para a instalação da CPI do INSS, o governo Lula articula o adiamento da instalação da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito. O Palácio do Planalto tenta ganhar tempo e reorganizar a base aliada antes do início dos trabalhos. A criação da CPI depende da realização de uma sessão do Congresso, na qual o presidente Davi Alcolumbre faria a leitura do requerimento de criação da comissão. A estratégia remete ao início de 2023, quando o Palácio do Planalto buscou conter o impacto político da CPI dos atos golpistas de 8 de janeiro, postergando sua instalação e costurando acordos que garantissem influência sobre os rumos da comissão. E, embora parlamentares da base reconheçam que a criação da CPI é, neste momento, inevitável, dado o número de assinaturas já reunidas, a avaliação do governo é que postergá-la pode abrir uma janela para negociações mais favoráveis sobre a presidência e a relatoria. E aqui nesta matéria nos informa que 6,3 bilhões de reais é o valor dos desvios no INSS, segundo a própria Polícia Federal. E ainda sobre política, a Comissão do Senado aprova fim da reeleição. Mudança valeria para presidente, governadores e prefeitos a partir de 2028. Texto prevê mandato de 5 anos, inclusive para deputado e senador. Datas das eleições gerais e municipais passam a ser unificadas após o período de transição. Novo Código Eleitoral poderá proibir campeonato de corte. Marçal foi condenado a 8 anos de inelegibilidade e multa pela prática. E ainda sobre política, aprovado pela Alerj, vice de Castro toma posse no TCE. Pampolha deixou o caminho livre para Bacelar, presidente da Assembleia, como primeiro na linha sucessória ao Guanabara. Ministra sofre racismo e presidente do TSE cobra explicação do governo. Vera Lúcia, da Corte Eleitoral, foi barrada em evento da Comissão de Ética da Presidência, onde a mesma faria uma palestra. E aqui nesta imagem nos informa que a ministra Vera Lúcia apresentou a carteira funcional e mesmo assim foi barrada pela segurança do evento. E a Carmen Lúcia, a presidente do Tribunal Superior Eleitoral, sobre esse episódio contra a ministra Vera Lúcia, disse que agride cada brasileiro e cada brasileira, além de atingir a justiça eleitoral como um todo. Já no Caderno Brasil, do jornal o Globo, questionada, mas destravada. Marina critica, governo não interfere e Senado aprova mudança no licenciamento ambiental. Fila de caminhões por causa de seca na BR-319 no ano passado. E asfaltamento de rodovia pode sair com novas regras, como nos mostra aqui esta imagem. Morcegos, escorpiões e ratos, as pragas urbanas de São Paulo. De janeiro a março, a cidade teve 95 queixas de infestações de animais por dia, 39% a mais do que no mesmo período no ano de 2024. E sobre a economia, temos aqui a primeira matéria sobre a tarifa mais social. O governo amplia descontos na conta de luz de 60 milhões de pessoas. Residências entrarão no Mercado Livre em 2027. Medida pretende aumentar concorrência e reduzir tarifas. Consumidores poderão escolher operador, como é na telefonia.
Estados Unidos miram Itaipu, mas Brasil e Paraguai têm de negociar. Secretário de Estado americano diz que energia excedente do país vizinho poderia alimentar inteligência artificial. E ainda neste mesmo caderno, Câmara aprova projeto de reajuste a servidores. Regras sobre progressão de carreira e incorporação de cargos, no entanto, serão tratadas separadamente em grupo de trabalho da reforma administrativa. O presidente da Casa diz que o texto será votado antes do recesso. E daqui, nesta imagem, nos diz que o texto sobre o reajuste teve 388 votos sim e 43 não. O PL pretendia orientar contra, mas voltou atrás. FMI afirma que Estados Unidos precisam reduzir seu déficit. Sobre tarifas, vice-diretora-gerente do Fundo V, uma incerteza muito grande. OpenAI paga 6,5 bilhões de dólares e se une à designer do iPhone. Dona do ChatGPT adquire empresa do veterano parceiro de Steve Jobs para criar uma nova era dos dispositivos com inteligência artificial. CEO da NVIDIA ataca limite a vendas de chips para a China. Jensen Huang diz que restrições decididas pelos Estados Unidos são um fracasso, prejudicam negócios e estimulam concorrentes chineses. Prêmio que valoriza a economia criativa no Rio abre inscrições. Desafios do trabalho na era da IA, ainda sobre economia. Tecnologia pede mais e melhores profissionais. Já no Caderno Mundo, temos aqui esta matéria sobre os ilegais. Investigação brasileira deu início à queda de rede internacional de espiões russos baseada no país. Trump arma emboscada para presidente da África do Sul. Em reunião na Casa Branca, americano repetiu com vídeos falsas alegações sobre genocídio branco no país. Israel faz disparos de alerta perto de diplomatas. Delegação estava em viagem oficial à Cisjordânia, quando, segundo o próprio exército, soldados deram tiros para o alto. Militares disseram lamentar o inconveniente. Netanyahu se diz pronto para um cessar-fogo temporário em Gaza para libertar os reféns. Demissão de chefe de segurança foi ilegal, dizem juízes. Suprema Corte israelense aponta conflito de interesse em decisão de Netanyahu, uma vez que ele era investigado pelo Shin Bet. Ucrânia já prendeu mais de 49 mil pessoas em fuga. Desde o início da guerra, homens ucranianos entre 18 e 60 anos de idade são proibidos de deixar o país. E por último, no Caderno de Saúde, temos uma entrevista com Cássio Andreoni, que é o urologista. A dieta com excesso de proteína traz riscos à saúde. O médico explica como a tendência da suplementação proteica pode aumentar a ocorrência de problemas renais e dá dicas para evitar a formação de cálculos. E foram esses os principais destaques dos jornais do nosso país na edição desta quinta-feira. Nós já gostaríamos de agradecer pela sua audiência até aqui e convidá-los mais uma vez para que vocês acompanhem a programação completa da TV da Transparência. Até a próxima. Muito obrigado.